Boa noite, irmãos, boa noite, igreja. Estamos reunidos nesse novo formato. Na verdade, estamos testando alguns formatos que possam ser benéficos e adequados à vida da nossa igreja. Por isso pedimos que todos nós possamos entender o momento que nós vivemos, orando para que o nosso estado, a nossa cidade continue com os índices sendo cada vez mais baixos, tanto da morte por Covid quanto das contaminações, e assim possamos ver essa abertura acontecer de maneira que nós possamos voltar a estarmos congregados. Peço que você entenda que nessa noite teremos, além dessa apresentação, introdução ao nosso culto, teremos um vídeo do missionário Dariércio e a sua família, e depois a pregação da palavra, e um pouquinho depois entraremos no Zoom, em que teremos um tempo também de culto ao Senhor, adorando ao Senhor através de alguns cânticos, através do compartilhar de pessoas, para que essa comunhão, no mínimo virtual, seja contemplada por nós. Então, vamos realmente servir ao nosso Deus, adorando, lembrando que temos esse chamado de servirmos a Deus a todo momento, lendo, estudando, adorando ao nosso Deus dentro da nossa própria casa, do nosso serviço. Vamos ter nosso tempo agora para iniciarmos o nosso culto, orando ao nosso Deus. Peço a Ti, Senhor nosso Deus, que Tu nos guarde, nos abençoe durante o tempo desse culto, seja através do testemunho que ouviremos da família missionária, através da Tua pregação e mais tarde de alguns testemunhos e cânticos em adoração ao Senhor. Derrama, Deus, a Tua graça sobre as nossas vidas, nos abençoa, faça-nos realmente progredirmos conhecendo a Tua palavra, dá-nos um coração disposto a obedecer, um coração disposto a servir ao Senhor, um coração que busca, sim, no dia a dia, a comunhão com o Senhor pela palavra, pela oração. Possamos também entender que podemos ter comunhão uns com os outros de maneira virtual ou em alguns contatos até mesmo já físicos. Abençoa-nos, dá-nos a Tua direção. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, irmãos, que satisfação poder chegarmos até vocês através desse vídeo e poder compartilhar um pouco sobre como estamos vivendo estes dias aqui em São Paulo, diante desse novo momento com a pandemia, não é? Então, com respeito à nossa família, nós podemos dizer que estamos bem, graças a Deus. Todos os nossos filhos voltaram aos estudos, mesmo que de uma forma diferente. O Abner está na faculdade Melias, a Débora no Mackenzie, no curso de designer, e a Esther no Colégio Batista também, tudo através da internet, todo mundo aqui em casa mesmo, estudando e fazendo tudo aqui de casa. Graças a Deus, Ele nos tem dado os recursos para a gente ter esse tempo de aperfeiçoamento dos nossos filhos a partir do nosso lar. Quanto ao nosso ministério, nós também estamos retomando já estamos conversando com os irmãos nos campos para os cursos. Provavelmente retornaremos ainda esse semestre para Maceió para ajudar os irmãos na capacitação deles ali. Vamos retomar também o projeto para a Ilha de Marajó, aí no Pará. E passaremos a ter um trabalho de auxílio aos missionários a partir do próximo mês pela plataforma do Zoom, que aliás é um caminho muito bom, porque vai nos poupar bastante no que diz respeito às finanças. Não vamos precisar viajar tanto a princípio e vamos ter essa interação com os obreiros do Norte e Nordeste do Brasil através dessa plataforma que é o Zoom. Então isso é um pouco do nosso ministério. Essa próxima semana nós vamos passar do dia 17 até o dia 22 lá na cidade de Mariporã. Vamos nos reunir para o planejamento da década. Então vai ser um tempo intenso
Graças a Deus a minha saúde já está bem melhor, devido à cirurgia, já estou quase que plenamente recuperado. Então nós vamos poder estar ali passando esse tempo, fazendo esses planejamentos para a missão, junto com o superintendente nacional e o assessor do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, lá em Mariporã. Bom, eu gostaria de ler um texto que está no livro dos Salmos, capítulo 34 e versículo 1, que diz assim: Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E nós podemos dizer, irmãos, assim, com muita alegria, com muita convicção, de que realmente em todo tempo o Senhor é bom para conosco. Em todo tempo nós podemos louvar ao Senhor, os nossos lábios podem exaltá-lo pelo que Ele tem feito por nós e através das nossas vidas. Então é um tempo diferente que nós estamos vivendo, estamos aprendendo a ouvir a voz de Deus, essa nova direção, e trabalhar dentro dessa nova maneira que tem surgido, que é através dessas plataformas aí de internet. E agora voltando também para os campos, nós esperamos que em breve tudo se normalize. E nós temos alguns pedidos de oração. Vou pedir para a Ediane que nos fala alguns pedidos que nós temos colocado diante de Deus. E gostaríamos que os irmãos estivessem conosco empenhados também, pedindo a Deus em favor desses assuntos que nós temos aqui. Nossos pedidos de oração, eles são Primeiro eu quero falar os agradecimentos. Nós agradecemos porque Deus supriu o necessário para a cirurgia do Daliécio, que foi particular, nós não temos plano de saúde e o SUS não estava recebendo nenhum tipo de doença se não fosse o Covid, mas Deus colocou no coração de vários irmãos, mais de 50 irmãos contribuíram, então isso é um motivo de louvor. Também queremos louvar a Deus porque Débora e Esté continuam com bolsa integral, 100%, Débora na faculdade e Esté no Colégio Batista, na Mackenzie, a Débora e a Esté no Colégio Batista. A Abner conseguiu um trabalho onde ele pode estar pagando essa faculdade para ele, então é motivo de louvor, porque em meio a tudo isso Deus tem suprido e é algo que a gente crê que é o cuidado de Deus para nossas vidas. Também agradecer a Deus porque nós temos, mesmo estando em casa, a gente pode colaborar com o Reino de Deus através de algumas lives, dando orientações e também dando aulas, onde a gente ajuda algumas igrejas que precisam de aulas para as crianças. Então Deus tem dado essa oportunidade e é um motivo de louvor. Também agradecer pelos nossos mantenedores e a amada igreja que tem permanecido fiel. E todos esses meses de pandemia, nada nos faltou, todo o nosso sustento diário. Então isso é um motivo de louvor da nossa parte. Pedidos de oração por sabedoria para esse retorno dessas atividades. Também sabedoria para esse novo trabalho que Daliécio vai começar com os obreiros através do Zoom, dando orientações, principalmente na área de liderança e como nos adaptar para o trabalho da PEC, para essa nova realidade. Que trabalhávamos muito presenciais, mas cremos que ainda vai demorar um pouquinho. Então, que Deus possa estar direcionando nossas vidas e queremos estar servindo a Ele nesse trabalho. E também o projeto, como nós realizamos o projeto agora em janeiro, lá na região do Nordeste, na verdade, que foi o Matopiba, e tínhamos planejado para esse ano de 2021 o projeto lá na Ilha do Marajó, mas não foi possível. Então, nós queremos retornar e quem sabe final de 2021 ou para o ano de 2022. Então esses são nossos pedidos de orações e agradecer porque Deus tem conservado a saúde também da nossa família. E nós não pegamos Covid, não sabemos também se pegamos ou não, mas nós louvamos porque a gente está bem para a honra e glória do nosso Deus. Tem sido um tempo muito bom também as nossas quartas-feiras, nós temos separado um tempo para orar com os nossos mantenedores e pelos nossos mantenedores, e nós temos um retorno muito grande dos nossos mantenedores com os seus pedidos também de oração,
e nós gostaríamos de estar sempre sabendo também das necessidades da igreja, para estarmos nesse dia que nós separamos nas quartas-feiras, estar orando também pela igreja, pelo trabalho, pelo desenvolvimento do trabalho da igreja aí em Macapá. Então, para nós eu diria assim, um grande privilégio contar com a igreja e com tantas pessoas que estão fazendo parte do nosso ministério. Na verdade, nós não poderíamos estar fazendo tudo isso se não contássemos com toda essa cooperação de diversas pessoas no Brasil e de não muitas igrejas, mas com algumas igrejas muito fiéis, como é a Igreja dos Irmãos aí em Macapá. Então, nossa palavra é de gratidão a Deus e de agradecimento à igreja por a fidelidade nesse apoio, nesse sustento missionário à nossa família. Muito obrigado. Tchau. Bom, nós somos os filhos deles, caso vocês não saibam. A gente ficou bem calado, mas é a vida. Mas muito obrigado por tudo que vocês têm colaborado, que nem os nossos pais falaram. E a vida de vocês é muito importante para o ministério deles e nós também fazemos parte desse ministério e também somos muito felizes por isso, de poder ajudar eles, né, nisso tudo que eles têm feito, tanto com essas viagens quanto os projetos e tudo mais. Obrigado mesmo. Obrigada. O texto da nossa mensagem nessa noite se encontra em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. É um dos textos clássicos sobre missões, na verdade dessas últimas palavras do Senhor Jesus nos evangelhos, é o mais conhecido, é o mais pregado, é o mais estudado, é o mais escrito sobre a ordem do Senhor Jesus para a igreja com relação ao seu trabalho, à sua tarefa neste mundo. Então, se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar comigo a leitura da palavra. Eu vou fazer a leitura dos versos 18 até o verso 20 de Mateus 28, desculpa. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco, ou com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. Então essa é a palavra do Senhor Jesus, chamada dos seus últimos discursos que os evangelhos vão trazendo para nós. Quero lembrar que uma palavra, na verdade uma frase do Dr. Parker, que ele nos adverte dessa maneira: a evangelização deve ser definida dentro de uma perspectiva da sua mensagem, não do seu resultado. Então, para nós isso é importante, principalmente quando nós pensamos em crescimento, quando nós pensamos em expansão, quando nós pensamos no trabalho da igreja, na formação de evangelistas, na responsabilidade que crente e igreja têm de compartilhar, de levar o evangelho a toda a criatura. Muitas vezes nós somos bombardeados e, na verdade, existem muitas igrejas tomando essa posição de resultados. Temos que ter resultados. E, claro, algumas décadas atrás, vários livros na área de marketing, de administração da igreja tomaram conta dos nossos púlpitos, dos nossos seminários, conduzindo os crentes, conduzindo um setor de missões da área de evangelização a se preocupar com números, com resultados. Nós não temos essa responsabilidade, não é realmente a perspectiva, como diz o Dr. Park, da evangelização. Por quê? Porque nem toda proclamação que surte efeito é evangelização. Ou seja, às vezes naquele local onde está vendo muitos resultados, igrejas crescendo, enchendo, quando você vai ver, realmente não há uma evangelização. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho não foi pregado. Ele é um evangelho adocicado, falsificado.
E muitas vezes as coisas que nós estamos vendo não estão trazendo glória para Deus. É claro que muitas vezes, ou em algumas vezes, pessoas são verdadeiramente alcançadas pela palavra e vemos aí a ação do Espírito Santo. Mas também dizemos que nem toda pregação que não alcança os resultados esperados deixou de ser evangelização. Ou seja, vemos homens, famílias de Deus gastando anos do seu trabalho, principalmente nos campos mais distantes, levando o Evangelho, pregando com fervor, com dedicação, com esmero, com profundidade, o verdadeiro Evangelho, a palavra de Deus, e os resultados quase não aparecem. Ou em alguns casos vão levar anos para que uma igreja brote e comece a se instalar. Então vamos para o texto bíblico, após essa introdução, entender que quando o Senhor Jesus falou sobre a evangelização, o fazer discípulos de todas as nações, que nós queremos pensar a partir dessa palavra que é evangelizar, 4 implicações nós vemos nesses versos aqui de Mateus 28, 18 a 20. O verso 18 nos diz que a primeira implicação é conhecer a procedência do mandato. Vamos lembrar, essas palavras compõem esse discurso final que o Senhor Jesus Cristo fez. São palavras do Rei soberano, mas faladas com o coração, com as palavras, com o tom de voz do pastor. É o Salvador que sabe que aquele grupo de homens iniciais para quem ele falou receberam por aproximadamente 3 anos um treinamento presencial na vida do Senhor Jesus, dia a dia, situação a situação. O Senhor, o Salvador, sabe que esses homens têm nas suas mãos o projeto e eles vão iniciar esse projeto sem a sua presença física. Ficariam sim com seus ensinamentos, mas não contariam com aquele Jesus que eles poderiam colocar o braço e perguntar: explica melhor isso. O que o Senhor quis dizer com aquela parábola? Aquela colocação para o fariseu, ela é isso ou é aquilo? Não entendi bem o que o Senhor falou sobre esse aspecto da lei. Eles não mais contariam com essa presença física do Senhor Jesus Cristo. Não teriam mais realmente as estradas para conversar, nem os campos por onde andar, as montanhas para subir, em que poderiam sentar e tirar suas dúvidas. Mas entendemos que são palavras de conforto e de encorajamento a que o Senhor Jesus fala, e Ele quer realmente trazer algo que deveria fazer com que o coração e a mente desses homens tivessem esse ar refrescante que traria calma e direção nos momentos de decisões. E eles passaram por muitas situações em que deveriam tomar decisões. Nos momentos de enfrentar os dardos inflamados do diabo, Jesus tem toda a autoridade. E é isso que ele está aqui declarando para essas pessoas. Uma palavra de conforto e de consolo, mas uma palavra de orientação e uma palavra de firmeza para o coração deles. Ao falar sobre toda a autoridade, ele está dizendo que isso envolve a sua soberania ou seu senhorio sobre todas as coisas, todos os eventos, todas as pessoas. O mundo espiritual está debaixo do poder e da autoridade do nosso Deus. O Salvador é o Rei que manda em tudo e em todos. Ao Jesus falar essas palavras, essa tarefa, quando chegada aos ouvidos dos apóstolos, ela poderia soar como missão impossível. Jesus então fala que o poder espiritual sobre eles, o poder espiritual com eles e o poder mais tarde neles, por causa da habitação do Espírito Santo, é algo que vem da sua autoridade. É possível que em muitas situações nós da igreja enfrentemos uma situação em que aparentemente o nosso Deus, o Rei e Senhor, sobre todas as coisas,
pareça aos olhos de muitos, às vezes até da igreja, como um Deus vencido ou um Deus impotente. Lembre-se, isso pode ser o plano de Deus, é a estratégia de Deus em que Ele realmente seja visto dessa maneira. Mas não se engane, Deus comanda tudo, Deus planeja tudo. E Ele pode sim designar que as forças do mal, as artimanhas do inimigo sejam prósperas. E tenham aos olhos do mundo algo como vencendo. O próprio Deus nos alerta de que os falsos profetas viriam, fariam sinais maravilhosos, não só para enganar os incrédulos, mas também para testar a fé dos eleitos. Por isso falamos, não se deixe enganar, não se deixe iludir. Jesus tem toda a autoridade e tem a autoridade final sobre todas as coisas que vão acontecer e que estão acontecendo. Se um missionário é morto em algum lugar do nosso mundo de hoje, porque ele está pregando o Evangelho, porque ele está falando de Jesus, se uma igreja é queimada, se os seus crentes são perseguidos, chicoteados, surrados, mortos, se leis são aprovadas pelas autoridades humanas e essas leis contrariam as verdades de Deus, as verdades bíblicas, essas coisas não devem nos desesperar, não devem nos desmotivar, não devem nem nos assustar. De um lado, pense, é o mundo seguindo o seu próprio caminho, o caminho ímpio, de tentar confrontar Deus, é o inimigo buscando cegar os olhos dos incrédulos para que eles continuem nas trevas ignorando o Senhor. A autoridade está ligada assim a essa guerra espiritual em que nós vivemos. Então, seja para quem está no campo, seja para nós, no trabalho nosso, de levar o Evangelho a um vizinho, a um parente, a um amigo, a um colega de trabalho, de escola, vamos lembrar, estamos numa guerra espiritual. Mas o nosso Senhor e Salvador tem toda a autoridade. Saber quem nos ordena a sair e a pregar o Evangelho é um fator motivador e é um sustento espiritual e emocional que tanto nós, igreja, que enviamos pessoas, tanto quanto o missionário que sai e vai para um campo determinado, é motivado por essa verdade. Toda a autoridade pertence ao Senhor Jesus. Servimos um único Deus Salvador, que tem poder, que tem os recursos, que tem o controle de abrir e de fechar portas. Ele tem toda a autoridade. Quando as situações se aparentam difíceis ou ruins, lembremos, o Senhor tem toda a autoridade. Muitas coisas Ele deixa acontecer para nos ensinar, para trabalhar as nossas vidas, para que confiemos nele, para que mantenhamos os nossos olhos firmes nele e no chamado que nós temos. A segunda implicação que nós vemos está no verso 19, quando o Senhor Jesus diz que devemos comissionar os discípulos, ou que os discípulos são comissionados. E dentro dessa incumbência que veio para nós, pensamos que nesse comissionar os discípulos temos aí uma tarefa ativa, ou seja, indo, ou na velha tradução, ide por todo o mundo. O plantio de igrejas não é apenas o evangelismo ou a evangelização individual. Na verdade, o processo todo de levarmos o evangelho tem que ser visto nesse contexto de que nós estamos indo para fazer discípulos. Esse é um ensino que está contido sim dentro da grande comissão. Isso é algo bastante evidente. Então, quando nós pensamos no indo, temos que pensar em nós, nos dias de hoje, na vida que nós vivemos, no fato de que
Todos nós que estamos frequentando a igreja, somos chamados e entendemos o nosso chamado para ficarmos na nossa Jerusalém, que é aqui a nossa cidade. E devemos pensar então que nós, crentes, temos as nossas casas e devemos, a partir das nossas casas, do nosso trabalho, da nossa escola, da nossa vivência na sociedade, compartilhar e partilhar o Evangelho com outras pessoas. Por isso, indo fazer discípulos, as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas ouçam quem é o Senhor Jesus e, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, se converterem, possam então se tornarem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mas lembre-se, se você hoje vive no local, mas Deus, por alguma razão que é do conhecimento dele, da vontade dele, faz com que você saia de um determinado bairro e vá para outro. Lá é o seu campo missionário. Lá você vai agora aprender a desenvolver e ministrar o Evangelho para aqueles novos vizinhos que você tem. Da mesma maneira, Deus pode tirar pessoas de uma cidade, uma família de uma cidade e levá-la para uma outra cidade. Qual é a sua responsabilidade? Indo fazer discípulos nessa outra cidade. Lá, as pessoas ao seu redor, novos amigos, novos colegas de trabalho, novos vizinhos. Então tem aí agora a oportunidade, o privilégio de ouvirem do Evangelho, porque você está indo. Vamos lembrar de João 15,16, aí tentar entender que o testemunho de vida apresentado e por nós tem esse algo especial do frutificar. E nesse sentido, provavelmente, quando Jesus fala que vamos frutificar, o maior e o mais forte método da evangelização realmente é o testemunho de vida. Quando nós testemunhamos em vida, nós temos realmente esse método muito mais forte, porque a grande evidência na vida das igrejas, entre as pessoas que continuam servindo ao Senhor depois de anos, são aquelas que foram ganhas no 1 a 1 ou no contexto mais familiar, mais de trabalho, mais de vizinhança. Então, essa é a grande oportunidade que todos nós temos. Entender que na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na minha vizinhança, no local onde eu frequento, de supermercado, de lojas, né, de shopping, esse é o meu campo missionário. Sem uma vida cristã autêntica, sem uma vida cristã crescente e frutífera de boas obras ou das obras, né, do fruto do Espírito, das virtudes cristãs, os métodos, as habilidades são simplesmente realçadas como algo sem um grande impacto. Por quê? Porque não há uma vida por trás. Essas coisas simplesmente vão ser manifestadas. Olha aquela pessoa, ele sabe falar vários versículos. Olha como ele sabe conduzir uma conversa. Olha como ele sabe falar muitas ilustrações. Mas as pessoas olham para a vida e dizem, bom, ele é como qualquer um. Não vejo uma grande diferença. Por que eu vou seguir esse Jesus que ele prega, se a vida dele é igual à minha? O impacto da vida, ela é tremenda na vida das pessoas que nos cercam. Precisamos mostrar o Senhor Jesus pela nossa vida. Podemos ter palavras fortes, palavras bonitas, palavras bem elaboradas, argumentos bem elaborados. Isso ajuda, mas não é tão significativo. Mas se tiver vida, isso vai impactar. Se tiver o testemunho de uma vida de fé no Senhor Jesus, de seguir o Senhor Jesus, de andar com o Senhor Jesus, isso vai sim criar um grande impacto na vida dessas pessoas. Depois, dentro desse comissionar os discípulos, vemos uma tarefa árdua, que ele diz, seja, indo fazer discípulos. Mateus 4,19 mostra que Jesus é quem nos faz pescadores de homens. O crente deve deixar o Senhor Jesus agir na sua vida.
ensinar os melhores meios e melhores técnicas de trabalho da pescaria. É o Senhor Jesus quem vai nos ensinar. Ele vai usar aquilo que Ele nos constituiu dentro da nossa personalidade, do nosso jeito de ser. Não adianta eu ficar olhando para um, olhando para o outro, aquele pregador é assim, aquele outro é assim, eu quero ser como aquele, quero ser como o outro. Não, pense primeiro, a minha vida, o meu caráter transformado, Jesus agiu na minha vida, usando os recursos que Ele me deu, o estilo de personalidade, do jeito de ser que eu tenho. Não sou cópia de outros, não devo pensar nisso. Posso aprender com essas pessoas, posso aprender algumas técnicas, elas são possíveis sim, assim como a pessoa que vai ser um pescador profissional, ele vai aprendendo técnicas. Mas o que é importante na questão do pescar homens, a vida, dependência de Deus, fazer a obra, pregar a palavra, simplesmente falar. Por isso nós devemos sim aprender que cada povo, que cada cidade, que cada pessoa são diferentes, tem necessidades diferentes, por isso as técnicas irão variar. Não adianta eu copiar a igreja em tal local está multiplicando, está crescendo, está bombando a igreja. Aquele método sendo jogado para cá pode não funcionar. Quem dá o crescimento é o Senhor Jesus. Nós temos que depender, buscar o Senhor, nos dispormos a fazermos essa obra, a pregarmos a palavra, a ensinarmos a palavra, dispostos a fazer discípulos em todos os lugares. E o Senhor Jesus vai abrindo as portas, segundo a vontade dEle. Devemos olhar, devemos orar, devemos se nos motivar a fazermos, a olharmos ao nosso redor e dizer, há muito o que fazer. Talvez você possa olhar para uma casa e dizer, mas tem tantas igrejas. Mas verdadeiras igrejas, comprometidas com o verdadeiro evangelho, com a pregação da palavra, vamos reduzir isso para poucas igrejas na nossa cidade. Então a obra, o trabalho é realmente árduo, é grande. Essa população aí de aproximadamente 500 mil pessoas que nós temos. Fazer discípulos é olhar e aproveitar as oportunidades ao nosso redor. João 4:23, podemos dizer que Deus usa a evangelização para alcançar pessoas que se tornarão verdadeiros adoradores dele. E é isso que nós queremos. Pessoas que adorem em espírito e em verdade o nosso Deus. Não queremos pessoas que venham contribuir financeiramente tanto com a gente. Não queremos pessoas que venham trazer luzes para nós, porque são pessoas importantes. Se Deus der esse tipo de pessoas, amém por isso. Mas o nosso alvo, a nossa preocupação queremos pessoas que venham para adorar em espírito e em verdade. Ou seja, com o coração, com a alma, querendo realmente agradar a Deus na palavra, estudando a palavra que é a verdade. A nossa tarefa é proclamar as boas novas a fim de que pecadores sejam convertidos e transformados em verdadeiros adoradores de Deus. O que é um verdadeiro adorador? Vários livros já foram escritos para responder essa pergunta, e talvez outros vão surgindo por aí, mas simplesmente vamos pensar que realmente temos que ser pessoas que o coração é voltado para Deus, de agradar a Deus, de ter prazer em Deus, de se refugiar em Deus, de se deixar o mundo isolado de lado para servir ao Senhor, vivendo nesse mundo, sendo luz e sal neste mundo. Espírito, verdade, a palavra, conhecendo a doutrina, conhecendo as verdades. Esse é o verdadeiro adorador. E batizar, ensinar, isso implica em, como diz John Stott, uma vasta diversidade de atividades envolvendo os crentes em uma determinada comunidade com a qual se relacionarão e prestarão contas. Mas também pensamos nesse comissionar os discípulos uma tarefa ampla, ou seja, a todas as nações, indo fazer discípulos todas as nações.
Marcos capítulo 16, verso 15, na verdade enfatiza a ensinar ou pregar o evangelho a toda criatura, a toda pessoa. Então, unimos essa grande comissão, ou seja, devemos levar o evangelho a cada pessoa, em todos os povos, em todas as etnias, que seria o que o Senhor Jesus está dizendo, todo aquele povo que tem uma língua e tem uma cultura que é própria sua. E nós, alguns domingos, já falamos sobre essa realidade, em que há bilhões de pessoas, já talvez aí à beira de quase 2 a 3 bilhões de pessoas no mundo atualmente que nunca ouviram falar Jesus Cristo, Senhor, Salvador, que não sabe quem é o Jesus Cristo. Charles Spurgeon, já em 1885, falou: nada é mais difícil do que se mostrar fiel aos de perto, aos que lhe conhecem bem. Então aí unimos um pouco aquilo que nós já falamos antes, aproveitando que entendemos se nós somos chamados para ficarmos na nossa cidade. Esse é o nosso campo missionário, a nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas. E aí aqui Spurgeon também diz que realmente, às vezes é fácil nós pensarmos lá fora, e aí a gente já sabe de história de vários missionários que foram, não é? Mas a história vai contar que essas pessoas nunca se preocuparam, nunca ganharam pessoas ao seu redor, entre os seus familiares, entre os seus amigos. Não tinha preocupação, não gastava tempo levando o evangelho, batendo de porta em porta, pedindo tempo com alguém que era mais conhecido para compartilhar, pegar a palavra e dizer: eu quero ler, eu quero explicar por que é que eu creio em Jesus, por que Jesus é o Senhor e Salvador. Porque é difícil viver Cristo para aqueles que nos conhecem bem. É muito difícil. Mas se nós não vivemos, se os candidatos a missões não vivem isso, eles não farão isso lá fora. Atos 3, versos 2 e 3, diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, ou seja, a igreja jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Creio eu que mais ou menos 14 anos Paulo e Barnabé ficaram ali em Antioquia. Ali eles aprenderam a evangelizar, ali eles aprenderam a andar de porta em porta, ali eles aprenderam a manter uma conversa, a argumentar acerca da fé, acerca de quem é o Senhor Jesus Cristo. Ali eles viram pessoas rejeitando o seu evangelho, pessoas criticando, pessoas zombando e talvez até os perseguindo, talvez não deixando entrar nas suas casas, porque também eram judeus, e fecharam as portas para eles. Eles passaram um tempo, eles foram calejados no trabalho antes de irem. Infelizmente a igreja tem mandado muita gente ainda cheirando o leite, cheirando as fraldas, em termos espirituais, em termos de conhecimento da palavra, e não aguentam o campo. E ficam algumas pouco tempo, e dão mais trabalho às vezes para a equipe missionária que já está lá, do que são bênçãos. A responsabilidade nossa é de treinarmos essas pessoas. Romanos 9,3, Paulo diz assim: porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, se isto trouxesse a salvação para eles. Você tem esse tipo de amor pelos macapaenses? Você que é daqui? Ou para nós que adotamos essa cidade, que estamos vivendo nessa cidade, temos esse amor, isso pulsa em nós da mesma maneira. Eu desejaria perder a salvação se isso ajudasse com que os meus familiares, os meus amigos, os meus vizinhos fossem salvos, recebessem a salvação.
esse tipo de compromisso, de amor que envolve essa tarefa árdua. E aí, quando nós pensamos nessa tarefa de ir a todas as nações, pensamos em 3 implicações a partir disso. Uma é pessoal. Nada há mais perto de nós do que a nossa família. Aquele que não pode ser apontado por uma esposa, pelos filhos como servos, como sacerdotes, a ideia aí da palavra que é usada lá em Atos 13, da adoração, no dia a dia da sua casa, dificilmente será uma bênção fora dela. Seja ele um professor, um pastor, um missionário ou um crente, ou um líder de igreja. Todos nós que estamos em posição, devemos pensar nisso. Aqueles que aspiram a alguma posição de uma certa liderança dentro da igreja, têm que pensar nisso. Eu tenho testemunho de que eu adoro, que eu sirvo, de que eu amo ao meu Deus. Os de casa podem testemunhar, escrever, dizendo e assinando embaixo disso. Também há uma implicação ministerial, líderes e pregadores que se destacam nos púlpitos e salas de aula de igreja e seminários, mas fracassam com a família, com seus amigos, com pessoas chegadas, não estão aptas para continuar no ministério ou até mesmo para serem indicados ao ministério. Há uma questão eclesiástica também. O mais perto de todos aqueles que são chamados para ir ao campo realmente são aqueles com os quais nós convivemos semanalmente, com a nossa comunidade, com a nossa igreja local, como as pessoas, os demais irmãos veem esses que são candidatos. Se vamos mandar pessoas, que a ideia aqui realmente é ir realmente a todas as nações, então uma implicação disso é realmente pensar, nós vamos ter pessoas para enviar, ou uma família, ou um solteiro, mas para enviar. Mas essas 3 áreas, pessoal, ministerial e eclesiástica, como a família vê, como a igreja vê, como as pessoas mais próximas estão vendo, qual é a qualidade de vida, o caráter dessas pessoas. Mas também somos chamados a cuidar de novos crentes. No verso 20, a primeira parte. Então a grande comissão tem se tornado, na verdade, uma grande omissão. A ordem do Senhor Jesus é ensinar todas as coisas que Ele ensinou. Não conseguimos isso só na IBD, ou só no domingo à noite com a pregação. Crentes têm que ensinar os seus filhos em casa. Pais crentes têm que ensinar os seus filhos em casa. Tomar a direção, ensinar a palavra, viver a palavra, usar o texto lá de Deuteronômio 6, cantando, falando, ao levantar, ao deitar, escrevendo, trazendo a palavra ao coração de todos. Mas também como igreja temos que pensar em outras áreas, e pensamos naquele princípio de educação cristã. Pode ser um para um, ensinar o outro. Uma pessoa pode ensinar vários, como provavelmente acontece nas classes de EBD, ou em pequenos grupos, e um para muitos, como acontece em pregação. Temos que diversificar. Eu creio que a nossa igreja, aqueles que lembram da nossa declaração de propósitos, há um ponto de que nós somos realmente chamados, nosso propósito é a adoração, mas também envolve aí a questão de ensinar a palavra, ensinar os crentes a guardarem toda a palavra. Isso é uma tarefa que requer de nós pessoas capazes, pessoas treinadas e uma série de diversidade de atividades dentro da igreja, que envolve um prédio, que envolve casas, para que essa palavra seja ensinada. Responsabilidade de líderes, de professores, mas também responsabilidade de pais dentro da sua casa, ou de irmãos mais velhos para com os irmãos mais novos, quando os pais não são da igreja. Então, devemos entender que essa é uma área em que os nossos esforços financeiros devem ser realmente importantes para serem pensados e serem investidos para que haja uma boa qualidade de ensino na vida dos nossos irmãos.
Lembrando que o Senhor Jesus está fazendo esse discurso já de despedida, e ele sabe que os seus apóstolos, com o tempo, realmente viveriam situações bastante complicadas, e que muitas tarefas viriam, que talvez poderiam perder um pouco essa noção de ensinar todas as coisas e se preocuparem em gastar tempo ensinando. Por quê? Porque a vida da igreja, ela é bastante diversificada, mas os líderes, aqueles que entendem os seus dons de ensino, de misericórdia, ou de presidência, ou alguma área que envolva realmente essa parte de trazer a palavra ao coração, importante serem treinados, serem qualificados e exercerem seus dons. O risco da negligência é muito grande, e nós vemos isso acontecendo. Há muita baboseira, muito blá 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 superficial, emocional, que nós estamos escutando aí. Basta você pegar alguns vídeos. Mas também devemos confiar, é a quarta implicação, confiar na presença de Cristo. O verso 20. Cirenes, um teólogo bizantino, bastante antigo, ele disse que a igreja iria sofrer a tentação de desenvolver a sua personalidade e perder a sua finalidade. Nós somos uma igreja de Deus. A igreja vem de Deus, a igreja é de Deus, ela pertence a Deus. Nós, crentes, somos simplesmente uma comunidade que tem Deus como a sua fonte. Ela é eterna, ela é espiritual, ela é universal. A igreja foi planejada por Deus. Claro que ela tem as suas ramificações, mas sempre temos que pensar que a igreja é de Deus. Você já tentou que nas palavras finais de Jesus aos seus discípulos, em qualquer um dos evangelhos e de Atos, nós não vemos nenhuma despedida de Jesus? Jesus nos chamou: venha cá, meus irmãos, amigos e agora novos líderes, dá um abraço, eu vou embora. Tchau, me dá o beijo, talvez como um sinal naquela época, talvez a despedida, para nós talvez fosse um aperto de mão ou um abraço, mas não existe uma despedida. A razão, podemos pensar no momento em que Jesus vai subindo aos céus. Ele olha os discípulos olham o Senhor Jesus. Ou seja, a presença do Senhor Jesus continua. Ele não se ausentou de nós espiritualmente. Ele se ausentou fisicamente. E eu creio que não há uma despedida, não há um adeus, porque Ele continua sendo presente na sua igreja. Ele mesmo diz que estará conosco todos os dias até a consumação. O nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso homem, Deus, que tem toda a autoridade, não se ausenta, não se esconde, não tira férias. Eu quero concluir com um testemunho do pastor Silas Lima, conhecido de muitos de nós, missionário entre os Ayampi aqui no Amapá, numa entrevista que ele deu a um jornal da Igreja Presbiteriana de Jundiaí. E aí o que ele nos coloca e nos diz é o seguinte: a pergunta era: reverendo Silas, com certeza o senhor teve experiências fantásticas com Deus ao decorrer desses 40 anos de ministério. Destaque algumas. E aí o pastor Silas diz: eu vou recordar 2 fatos que são contados no livro que ele escreveu, Quem Me Dera Conhecer a Deus. Ele diz assim: subindo o rio Onça, anoitecemos aos 2 terços da viagem. Era muito escuro e só podíamos seguir o rumo observando a pouca luminosidade no espaço por entre as copas das árvores que margeavam o rio. Quando os galhos das árvores se encontravam formando o túnel sobre o rio, íamos bem, devagar, com o comando do proeiro, o copiloto de proa, que dizia na língua Ayampi: vire à direita, siga em frente, vire à esquerda. Algumas dessas vezes, entrávamos no mato que margeia o rio e tínhamos que recuar. Com o remo, ele procurava distinguir o leito do rio, tanto pela profundidade como pela vegetação
que estava ali na margem. Seu remo era a sua visão na escuridão da noite. Conseguir ouvi-lo, além do ruído estridente do motor, não era fácil. Num túnel desses, como não adiantava olhar para cima, eu olhava para frente, sem enxergar absolutamente nada. Em certo momento, virei o rosto para a esquerda, sem saber por que estava fazendo aquilo. E bem na hora que virei, uma ponta de galho seco atingiu-me a face direita, bem na altura do olho, entre o olho e a orelha. Então, diz ele, eu descobri o porquê. Se eu não tivesse virado, eu não teria hoje a minha visão do lado direito, que sem dúvida teria sido perfurada. Ao invés disso, fiquei só com um pequeno arranhão no rosto. A pergunta que surge é: quem me fez virar o rosto bem no instante em que meu olho teria sido atingido? Não é preciso dizer, posso concluir que Davi tinha toda a razão quando escreveu: a escuridão e a claridade são para ti a mesma coisa. Salmo 139, versos 12. Em 1983, eu e minha família retomávamos dali para o Iapoque, usando uma voadeira larga e curta, que é bem mais difícil de conduzir do que a canoa. É o segundo testemunho dele. É bem difícil navegar pelo córrego Juminã, naquela época do ano. É estreito e raso. Mal dá para a canoa passar. Em sua maior extensão não tem profundidade para funcionar o motor e tínhamos de empurrar o barco com o tacari. Algumas vezes tínhamos de descer e empurrar ou puxar a voadeira que se prendia em algum tronco na água. Como havia muita lama, procurava-se pisar sobre um tronco para não se atolar. Eu tentava empurrá-la e minha esposa tentava me ajudar com o remo na proa. Como a época de seca, a vegetação facilmente se queimava. Naquela metade daquele percurso, começou a ventar forte e havia um fogo que se alastrava pelas margens do igarapé à nossa frente, vindo em nossa direção. De início pensei que não seria um grande problema e não morreríamos queimados, pois era só descermos para a água. Mas, e se o fogo pegasse no tanque de gasolina e nos objetos? A situação foi ficando feia mesmo. Formigas do ciboal que cobre o igarapé, agitadas pelo calor do fogo e da fumaça, caíam sobre as nossas crianças no barco. Elas choravam e ficavam quase desesperadas porque não tínhamos como escapar da situação difícil. A fumaça do fogo, que já nos secava, estava nos sufocando. O calor das chamas já nos atingia. Eu já estava quase entrando em pânico quando meu filho perguntou: papai, quem controla o vento? E eu quase que instintivamente respondi: é Deus, meu filho. Ele controla o vento e tudo mais. Ele fechou os olhos e orou em sua simplicidade: Papai do céu, muda o rumo desse vento agora. Foi surpreendente. Num instante, o vento fez um retorno e começou a soprar no rumo contrário a nosso favor. O fogo recuou. Ficamos aliviados, prosseguimos a viagem e vimos mais uma vez a proteção real do meu querido Senhor, e emociona-me lembrar de tudo isso. Um missionário, sua esposa, constituiu uma família, obedeceu o chamado do Senhor de levar o Evangelho aos confins da terra, saíram das suas cidades no sul, no sudeste, vieram para cá no Amapá pregar o Evangelho e constatam essa verdade, né? De levar, de pregar, de ensinar, de fazer discípulos, mas também de que a presença constante do Senhor e Salvador estava com eles. Por isso, a intervenção, a providência de virar o rosto, a providência de ouvir a oração de uma criança e mudar o vento. Glória a Deus por isso. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela verdade dela.
e que ela seja uma verdade na vida dos nossos irmãos da nossa igreja. Que sejamos realmente ativos nessa obra que o Senhor nos dá, de levar o Evangelho. Levanto a Deus pessoas para quem nós possamos investir, treinar, um dia separar e enviar ao campo. Que o Senhor nos dê dessas pessoas. Que o Senhor nos dê também condições de levantarmos e pregarmos e fazermos discípulos aqui na nossa região, Macapá, Santana e outros municípios aqui do nosso estado. Obrigado a Deus pelo testemunho do pastor Silas, pela vida dele e da sua família, que até os dias de hoje servem ao Senhor com fidelidade. Eu oro no nome de Cristo Jesus. Amém.